Muito bem, Gil, aqui. Vou fazer a leitura do terceiro e assim por diante, artigos da primeira questão. Depois de ler um artigo em latim, a gente fica realmente com a vontade de saber, né, todos os artigos em latim, né? A gente fica com vontade que a leitura seja feita em latim. Mas nesse primeiro momento eu te convido a uma reflexão sobre os grupos de WhatsApp e a forma com que a comunicação escrita está sendo feita, né? Há quem diga que a maioria das pessoas não deveria ter sido alfabetizadas, e eu digo que eu acho que a maioria das pessoas não deveria ter tido contato com o que é o tal do grupo de WhatsApp. Então, se Deus me permitir essa dádiva, eu não lido com isso realmente nunca mais, a não ser nas questões estritamente necessárias, como no caso de grupos de extensão, né, que são turmas que se formam, que não são as turmas regulares da universidade ou de quaisquer pontos de cultura, né, que assim porventura seja necessário. Chama atenção então para a comunicação escrita. Se você tem inferências a fazer através de fonemas, que isso seja feito, é a minha sugestão particular, que isso seja feito por áudio, né, e não por escrito. Artigo 3. Se a doutrina sagrada é uma só ciência. O terceiro discute-se assim, não parece uma só ciência a doutrina sagrada. Número 1. Pois, como diz o filósofo, cada ciência se ocupa com um só gênero de objetos. Ora, criador e criatura, me parece, sinceramente, que a doutrina sagrada ela lida com a verdade. Então, né, todas as ferramentas que forem postas à prova através do ex principiis, né, de extrair o princípio da verdade e assim formularem seus argumentos, me parecem ser objeto da doutrina sagrada, não importa de quantas ferramentas vão se valer. Não parece uma só ciência a doutrina sagrada, né? Se não fosse doutrina sagrada, uma ciência tão superior também não seria sagrada, certo? É um comentário de um mestre retórico que, porra, eu não tenho como não fazer. Número 1, parece que nós aceita que a doutrina sagrada não é só uma ciência, a doutrina sagrada. Número 1, pois diz o filósofo Aristóteles, sempre que fala o filósofo é o Aristóteles. Pois, como diz o filósofo, cada ciência se ocupa com um só gênero de objetos. Ora, criador e criatura, né, vai fazer árvore de Porfírio da verdade, né? Boa sorte. Decidir se animal tem alma ou se não tem, se é um corpo animado ou inanimado, nossa, é questão fichinha pra gente. Então, a gente fica bem treinado nas questões óbvias, porque as obviedades estão sendo muito bem-vindas nesse momento de caos da humanidade. Ora, criador e criatura, objetos, caralho, aí na moral, esse maluco é foda mesmo. Ainda tá no número 1, ele nem deu a solução. Ora, criador e criatura, objetos da doutrina sagrada, não pertencem ao mesmo gênero. Logo, não é uma só ciência a doutrina sagrada. 2. Ademais, a doutrina sagrada trata dos anjos, das criaturas corpóreas e dos costumes humanos. Se bem tais assuntos respeitem as ciências filosóficas diversas, por onde não é uma só ciência a doutrina sagrada, mas, em contrário, a ela se refere a Sagrada Escritura no singular, quando diz SB 1010 e lhe deu a ciência dos santos. O primeiro vai dizer que criador e criatura são objetos da doutrina sagrada, mas não são objetos da doutrina sagrada, mas não pertencem ao mesmo gênero. Objeção é essa. A doutrina sagrada não assenta conclusões a título igual sobre Deus e as criaturas, mas sim de Deus principalmente e das criaturas, enquanto se referem a Deus como princípio ou fim, o que não lhe tolhe a unidade da ciência. O 2, que é o ademais, a doutrina sagrada trata dos anjos, das criaturas corpóreas e dos costumes humanos, se bem tais assuntos respeitem a ciência filosóficas diversas,
por onde não é uma só ciência a doutrina sagrada. A objeção, resposta à segunda, nada impede que se distingam as potências inferiores ou hábitos por objetos, todos dependentes de uma potência ou hábito superior, pois estes últimos consideram o objeto por modo formalmente mais extenso. Assim, o sentido comum tem por objeto o sensível, que abrange o visível e o audível, por onde, apesar de ser uma só potência, estende-se a todos os objetos dos 5 sentidos. Semelhantemente, a doutrina sagrada, suposto seja uma somente, pode ocupar-se com os objetos de ciências filosóficas diversas, sob um aspecto, enquanto reveláveis divinamente, de modo que ela parece imprimir, né? De modo que ela parece impressão da ciência divina. Por isso o católico, a rigor, toma a escritura na cara, né? Não uma lorota boa para passar o tempo, né? Não vamos, que isso aqui é sinônimo. A escritura sagrada o católico toma na cara. A escritura sagrada. Né? O quão fundo a pessoa realmente precisa ir, porque ela tem dúvida a partir da sua base experiencial, isso é uma questão individual. Ela parece impressão da ciência divina, saber simples e singular de todos os objetos. Solução de São Tomás, respondo. Né? Nessa edição vem escrito solução, não vem respondeu. Recte, ótimo. É só uma ciência a doutrina sagrada, pois da potência como do hábito deve-se determinar a unidade pelo respectivo objeto. É só uma ciência a doutrina sagrada. Ponto. Pois da potência como dos hábitos deve-se determinar a unidade pelo respectivo objeto, considerado na ideia formal e não material. Assim, homem, asno e pedra convém num só conceito formal de cor, objeto da potência visiva. Ora, quem fez química, isso aí é química analítica, quanti e quali, isso aí é qualitativo e quantitativo, né? Tem os quantitativos e tem os qualitativos. É o formal e a matéria, isso aí tem como, porque um você vai lidar com uma porrada de equação e no outro tu vai fazer as experiências que vai te dar os números para tu aplicar na equação. Se tu tiver intimidade com a equação, a vida facilita bastante. Mas tu ficar ali, né, pipetando ácido pro cloro transparente virar rosa, isso aí, irmão, é o quali, tá ligado? Isso aí é visto a olho nu, certo? Ora, considerando a Sagrada Escritura vários assuntos como divinamente revelados, conforme dissemos antes, todas as coisas divinamente reveláveis comunicam num só conceito formal do objeto desta ciência, donde as abrange a doutrina sagrada como sendo uma só ciência. Artigo 4. Se a doutrina sagrada é ciência prática. Parece que a doutrina sagrada é uma ciência prática. 1. Pois, segundo o filósofo, no livro 2 da Metafísica, o fim do saber prático é o operar. E a doutrina sagrada, a operação se ordena, conforme a Escritura, TG 1:22. Sede, pois, com S, sede, tu, semente, tu, sede, vós, sede, pois, fazedores da palavra, e não ouvintes somente. Logo, é ciência prática.
A solução objeta as objeções, não tem objeção. Logo, é ciência prática. A doutrina sagrada, 2, demais, né? O católico, ele toma a escritura sagrada na cara. Tem muito entre os protestantes, o número de analfabetos é maior. Óbvio, né? Porque se o católico toma a escritura sagrada na cara, ele tem que ser capaz de ler a escritura sagrada, né? Então, estatísticas. Então, o protestante, a rigor, como observado na experiência, ele vai tomar a experiência como ponto de partida. Então, eles acabam fugindo daqueles que operaram noções emocionais imprimidas em fonemas, tomando-se partido na escritura. O que eu, Juliana Campos, poderia atribuir como obra de Satanás. Mas isso fica a cargo de cada um. Essa é uma opinião muito particular sobre tudo isso, né? Então, essa é a diferença básica. Agora, o católico que não toma a escritura, não é um fazedor da palavra, esse cara não é um católico, né? Esse cara é um loroteiro. E assim, o protestante com certeza não vai, né, abraçar um tipo de filha da puta desse. Sinceramente. É um loroteiro. 2. Demais, a doutrina sagrada, eu não tenho como criticar o maluco que fala, caralho, esse dinheiro aqui, ó. Eu sou fumante, adoro fumar cigarro, gosto bastante. Tô num lugar fechado, eu não gosto de cheiro de cigarro, eu não gosto de sentir cheiro de cigarro na roupa, mas eu gosto muito de fumar um cigarrinho, que pra mim é muito melhor do que uma maledicência. Mas assim, a pessoa que pega o dinheiro, caralho, esse dinheiro ia pro cigarro, dá na mão do pastor. Meu irmão, cada um com seus problemas, sacou? Se o dízimo virou cêntimo, isso aí é cada um com seus problemas. Eu não tô aqui para ficar julgando, porque dinheiro é um recurso neutro, né? Vai da intenção da pessoa, né? E certamente tem isso escrito. Deixa nos comentários aqui qual livro da Bíblia você gostaria que eu lesse. 2. Ademais, eu me garanto na leitura em latim, mas assim, né, a rigor essa porra foi feita em grego, mas uma sistematização para eu fazer uma leitura adequada, eu não acharia ruim, sinceramente. Número 2, ademais, a doutrina sagrada abrange a lei antiga e a nova. Ora, a lei respeita a ciência moral, que é prática, donde é ciência prática a doutrina sagrada. Mas, em contrário, toda a ciência prática tem por objeto as coisas factíveis pelo homem. VG. A moral, os atos humanos e a arquitetura, os edifícios. Ora, a doutrina sagrada tem por objeto principal Deus. De quem, pelo contrário, são obras os seres humanos, por onde não é ciência prática, mas antes especulativa. Solução. A doutrina sagrada, sendo uma única ciência, como dissemos antes, contém os objetos de várias disciplinas filosóficas pelo aspecto formal que neles se considera de serem cognoscíveis à luz divina, donde, embora nas ciências filosóficas seja uma a especulativa e outra a prática, a sagrada doutrina compreende o objeto de ambas, bem como Deus, pela mesma ciência, conhece o próprio ser e suas obras. Contudo, é mais especulativa do que prática, por conhecer antes das coisas divinas que dos atos humanos, tratando destes enquanto o homem, por eles, se ordena ao conhecimento perfeito de Deus, essência da felicidade eterna. Se fôssemos todos iguais, que graça seria, né? Nenhuma graça, né? Seria igual vida sem problema. Um tédio. Artigo 5º. Se a doutrina sagrada é mais digna que as outras ciências. Parece não ser a doutrina sagrada mais digna que as outras ciências.
Número 1. Pois é digno o saber enquanto certo. E as demais ciências, que partem de princípios indubitáveis. O dúbio é é o tipo uma dubiedade, né? Uma duplicidade. E a gente já viu que não tem como a gente não lidar com a duplicidade, uma vez que a própria Sagrada Escritura cola o A no E, né? Assim, AE. Aí vai se discutir se a pronúncia é E, se a pronúncia é AI, tá ligado? Ai, ai. Né? Pois é digno saber enquanto certo, e as demais ciências que partem de princípios indubitáveis, né? Porque é por isso que a ciência sagrada está sendo separada das outras ciências. Parecem mais certas que a doutrina sagrada, cujos princípios ou artigos de fé são sujeitos à dúvida, donde as outras ciências parecem mais dignas que ela, mais exatas com certeza. Objeção à primeira. Nada impede ser o mais certo por natureza menos certo, pelo que nos toca, por causa da fraqueza do nosso intelecto. Nada impede ser o certo por natureza menos certo, pelo que nos toca, por causa da fraqueza do nosso intelecto, que está para as coisas mais evidentes, como os olhos da coruja para a luz do sol, como diz Aristóteles. Donde a dúvida de. Pô, direto. Donde. É só que, né, no latim eles arrumam um jeito bonito de fazer essa parada. Donde a dúvida de certos sobre os artigos da fé não provém da incerteza do assunto, senão da fraqueza do intelecto humano. Então, a função, com certeza, é mais importante e sobrevém e antevém e deve ser o alvo, né? E não o argumento. Embora, de fato, sem a produção do argumento, a unise, né? O robótico, a expressão robótica, a expressão apática, né? Que você dizer na altura do campeonato desse que o fleumático é aquele que não se importa com as coisas do mundo é foda, né? Onde, bom, se bem o mínimo conhecimento que pudermos adquirir das coisas altíssimas é mais desejável que o conhecimento certíssimo. O conhecimento mínimo de coisas altíssimas é mais desejável, eu acho que nem. Porra, eu concordo com o São Tomás. É mais desejável que o conhecimento certíssimo de coisas mínimas, conforme o filósofo. Isso é um conhecimento superior e também uma doutrina sagrada. E faz parte também da doutrina sagrada. 2. Demais. A ciência é inferior. Caralho, os caras são foda, mano. É porque, pô, isso aqui pra mim é uma obra de arte, na moral. Ars. Literalmente é uma obra de arte. Demais. 2. A ciência inferior aproveita-se da superior. Assim, do aritmético, o músico. Porra. Ora, a doutrina sagrada recebe algo das disciplinas filosóficas, pois, diz Jerônimo, os doutores antigos de tal modo encheram os livros de doutrinas e sentenças dos filósofos, que não sabemos o que mais seja neles de admirar, se a erudição secular ou a ciência das escrituras. Logo, a doutrina sagrada é inferior às outras ciências. Pô, eu sairia dessa bem assim. Resposta à segunda: esta ciência pode receber auxílio das filosóficas não por lhe serem indispensáveis, mas para maior clareza dos assuntos de que trata. Porém, das outras ciências não recebe os seus princípios, senão de Deus, por imediata revelação. Nem, portanto, recebe das outras ciências como de superiores, senão que delas usa como inferiores e servos, como as arquitetônicas, das auxiliares e a civil, da militar. E esse mesmo usar delas não é por defeito
ou insuficiência sua. Então, na doutrina sagrada está contida a música, né, com a aritmética, com a retórica, com a poética, com a suspension of disbelief, mas também está contida a escritura sagrada. E cada uma das duas coisas vai ser tratada a seu modo e não serão sagradas, né? A escritura sagrada, sim, está contida integralmente na doutrina sagrada. Mas a música é um artefato utilizado, assim como tantas e tantas áreas, né? A árvore de Porfírio é só uma ferramenta que serve, sim, né, à especulação de Deus na medida que é revelatório. E esse mesmo usar delas não é por defeito ou insuficiência sua, e sim por imperfeição do nosso entendimento, que das coisas conhecidas pela razão natural, de onde procedem as outras ciências, mais facilmente é levado para aquelas que as sobrepujam e são o objeto desta ciência. A doutrina sagrada sem escritura, né, para um indivíduo pode existir, mas isso não existe enquanto realidade absoluta, né? Porque a doutrina sagrada foi extraída das escrituras. Mas, em contrário, as demais ciências são chamadas escravas desta, segundo a escritura, Provérbios 9:3, enviou as suas escravas a chamar a fortaleza. Solução: a dita ciência, por ser especulativa a um respeito e ao outro, prática, sobreeleva a todas as demais, tanto especulativas como práticas. Pois das ciências especulativas, uma é considerada mais digna que outra, quer pela certeza, quer pela nobreza do assunto. E, de ambos os pontos de vista, excede esta ciência às outras especulativas. Quanto à certeza, porque as outras a têm pelo lume natural da razão humana, que pode errar, e a possuir esta pela luz da ciência divina, que se não pode enganar. Quanto à nobreza do assunto, porque esta versa principalmente sobre matérias que, pela sua profundeza, ultrapassam a razão, considerando as outras só aquilo que se pode alcançar racionalmente. Das ciências práticas, mais digna é aquela que não é subordinada a um fim ulterior. Tem que puxar o ulterior aqui. O ulterior é o posterior, o que acontece depois, é o que está além de. É o que se cumpre no futuro, é o que está além de. Acho que essa do futuro aí é foda. Mas é uma acepção de ulterior e está dentro da palavra. Não posso negar que acabei de ler. Das ciências práticas, mais digna é aquela que não é subordinada a um fim ulterior, né? Aquela que é um presente. Assim, a civil supera a militar, pois o bem do exército se subordina ao do Estado. Ora, o fim da doutrina sagrada, enquanto prática, é a eterna felicidade, para a qual se ordenam, como ao fim último, todos os outros fins das ciências práticas, por onde é manifesto que, a todas as luzes, é mais digna que as outras.